Bem, boa tarde, Alex, boa tarde, Miriam, boa tarde, Nalva, boa tarde a todas e todos que estão aqui conosco. Parabenizar o Sindipetro RS por essa iniciativa, esse bate-papo com os trabalhadores e trabalhadoras de forma semanal é importante para a gente estar atualizando a base das informações que às vezes a gente não consegue estar no dia a dia compartilhando com os companheiros e as companheiras. Parabenizar também pela iniciativa aqui que vocês demonstraram agora nesse vídeo, na arrecadação de alimentos para esse Natal solidário. Importante destacar que o Sindipetro RS, vários sindicatos da FUP e a própria FUP, desde aquela greve de fevereiro de 20, vem fazendo uma série de ações solidárias em todo o Brasil, até porque, lembrando que quando a gente termina a greve, inicia-se a pandemia da Covid-19 e os gestos de solidariedade da categoria petroleira foram de suma importância para sanar a fome de várias pessoas e para a gente também compartilhar aquilo que a gente tem de melhor, que é compartilhar a vida, compartilhar o amor, compartilhar a solidariedade. Bem, Alex, como você bem disse, nós da FUP estamos fazendo parte da equipe de transição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e óbvio que isso devido à luta e resistência que nós tivemos durante todos esses 7 anos. Desde 2015, nós fazemos uma luta contra já um processo inicial de ocupação de espaços do capital privado no Conselho de Administração da Petrobras, mas também participamos ativamente da luta contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, contra os julgamentos parciais e ilegais do presidente Lula pelo juiz ladrão Sérgio Moro. Participamos e acompanhamos de perto, lá em São Bernardo do Campo, do momento da prisão do presidente Lula, quando ele adentra ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Acompanhamos a vigília Lula livre durante todos os 580 dias, com o Lulão, por sinal, nosso ônibus lá presente, a soltura do Lula, a reaquisição dos direitos políticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e estamos, durante todo esse período, lutando contra as privatizações do sistema Petrobras e lutando em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Estar na comissão, melhor, no GT de Minas e Energia, sem dúvida, foi um reconhecimento de todo esse trabalho da categoria petroleira e da nossa federação. Então, eu sempre digo, Miriam já me viu falar algumas vezes sobre isso, não é o David Bacelar que ali está. Quem está ali é a FUP, é a categoria petroleira, que nesse momento é representada por mim, que estou ocupando esse espaço de coordenador geral da nossa federação. Então, durante todos esses 45 dias, tivemos trabalhos intensos ali em Brasília, lá no CCBB, o Centro Cultural do Banco do Brasil, mais de 30 grupos temáticos formados na equipe de transição do nosso presidente e participamos ativamente do GT de Minas Energia. Ele estava sendo coordenado pelo professor Maurício Tomasquim, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas tínhamos subgrupos nesse grupo temático. Tínhamos lá um grupo de energia elétrica, coordenado pelo Nelson Rubner, também professor universitário. Tínhamos um grupo de mineração, coordenado pelo companheiro Gilles que trabalha na liderança do PT na Câmara, ali em Brasília. E o subgrupo de petróleo, gás e biocombustíveis, coordenado pelo nosso companheiro senador Jean Paul Prats. E participamos ali ativamente, um abraço aí para o Márcio, desse subgrupo, onde nós conseguimos, Alex, fazer um diagnóstico muito preciso de toda a área de Minas e Energia, em especial do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, e entregamos agora, no dia 11, domingo último, um abraço aí para o meu capa Dari, no último domingo, dia 11, o nosso relatório final do grupo temático. Relatório final que tinha, além desse diagnóstico muito preciso do caos que foi deixado pelo governo Bolsonaro, quase que um processo de terra arrasada, também apresentamos recomendações para que o novo ministro de Minas e Energia, o novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, possa colocar em prática o seu programa de governo, que foi muito difundido, divulgado na campanha eleitoral desse ano pelo próprio presidente Lula. Então, nessas recomendações e alertas que foram dados, destacamos aqui
o que o professor Maurício Tolmasquim já disse, está na mídia de forma muito forte. Falamos dos 500 bilhões de prejuízos que o povo brasileiro vai ter com a privatização do sistema Eletrobras. São diversos vetores que fomentaram esses 500 bilhões e que, no fundo, podem cair na conta do consumidor final de energia elétrica, seja o brasileiro, a brasileira que utiliza a energia dentro da sua casa, seja a empresa da indústria química, petroquímica ou de todas as indústrias que utilizam a energia no sistema industrial brasileiro. Mas, além disso, além desse alerta muito forte do setor elétrico, tivemos um alerta também do companheiro Gilles, que coordenou o subgrupo de Minas e Energia, falando da porteira que foi aberta pelo Salles e Bolsonaro e que trouxe uma série de decretos, medidas provisórias, leis na área de mineração, que hoje atingem as nossas florestas, as nossas reservas indígenas, que matam pessoas e que trazem um processo de grilagem muito grande, principalmente no norte do nosso país. E, além disso, no subgrupo de petróleo, gás e biocombustíveis, trouxemos ali uma série de alertas também, recomendações para o nosso governo. Falamos dos problemas que as empresas do setor ligadas ao Ministério de Minas e Energia hoje têm, a exemplo da Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANP, onde tem falta de pessoal, onde tem hoje um orçamento bastante precário para suas atividades, principalmente de fiscalização, serem realizadas. A EPE, a Empresa de Pesquisas Energéticas, que infelizmente tem o mesmo problema, fizeram o concurso público, não conseguiram chamar ninguém, tem dinheiro somente para pagar o salário das pessoas até agosto do ano que vem. Olha o caos que esse governo está deixando para o próximo governo. E também tivemos ali na PPSA, a Petróleo Pré-Sal S.A., que tem problemas similares, e olha só que é a empresa que administra o óleo lucro da União, que vende, por sinal, esse óleo lucro para o mercado internacional e ajuda o Tesouro Nacional a ter mais recursos a partir do pré-sal brasileiro. E, finalmente, falamos sobre o estrago que o governo Bolsonaro fez com relação à nossa querida Petrobras. O fatiamento, o desmantelamento, a desintegração da Petrobras, que deixou de ser uma empresa de energia para ser apenas uma empresa de petróleo e gás, traz uma série de consequências, mas para evitar que essas consequências cheguem à população brasileira, nós também apresentamos recomendações, como, por exemplo, a necessidade de retomada do refino brasileiro, de ampliarmos a nossa capacidade de refino, terminando as obras que foram paralisadas pela Lava Jato, o Compeg no Rio de Janeiro, o segundo trem da Abreu e Lima lá em Pernambuco, a necessidade de ampliação das refinarias existentes, como a Refap e outras refinarias que não serão mais privatizadas, mas também a necessidade de nós resgatarmos aquelas refinarias que foram privatizadas de forma ilegal, de forma inconstitucional, desrespeitando, inclusive, o Congresso Nacional Brasileiro, que nem votou contra ou a favor dessas privatizações. Sinalizamos a necessidade da Petrobras voltar a atuar no setor de fertilizantes, no setor petroquímico, para que o país ele possa agregar valor ao petróleo a partir da Petrobras, ajudar na soberania alimentar com os fertilizantes nitrogenados como insumos principais da agroindústria e da agricultura familiar e, por fim, sobre a necessidade da nossa querida Petrobras ajudar num processo de transição energética, ampliando seus investimentos em biorefino, em biocombustíveis, em hidrogênio verde, ampliando os nossos investimentos em energia eólica e energia solar, fazendo com que a Petrobras, então, seja aquela grande empresa de energia que ajuda na indução da economia nacional, a exemplo do processo de geração de empregos que a empresa sempre teve, usando o exemplo, você que está aí, Mira, no Rio Grande, dos nossos estaleiros que construíram grandes navios, dos nossos estaleiros que construíram sondas, plataformas, aí no Rio Grande, lá no Atlântico Sul, lá em Pernambuco e em outros estaleiros de todo o Brasil, que geraram aí 87 mil empregos diretos de trabalhadores e trabalhadoras na nossa indústria naval. Então, tudo isso, Alex, está lá no nosso relatório, vai para as mãos do presidente Lula, vai para as mãos do novo ministro de Minas e Energia, que a gente ainda não sabe quem é, por sinal ele está preocupado com essa indicação, e vai para as mãos do próximo presidente da Petrobras,
onde nós também ainda não sabemos, mas confiamos, né, Miriam, Nalva, na sabedoria, na sapiência e na capacidade do nosso presidente ser pela terceira vez presidente da República. Muito obrigado pelo relato aí, Levi. É muito importante ter essas informações, porque, assim, eu confesso que depois do dia 31 de outubro, lá, depois que passou o segundo turno das eleições, me veio aquele alívio de que finalmente a gente vai ter uma mudança mesmo, mas logo em seguida veio um pouco de angústia de saber que o governo anterior, o governo Bolsonaro, ia deixar uma política de terra arrasada para quase todos os âmbitos do Brasil e principalmente para nós aqui, os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras. Então, me veio essa angústia e saber que a FUP estaria representada dentro da equipe de transição me trouxe um pouco de alívio também nesse sentido. Então, eu agradeço muito as informações que tu passou aí. Miriam, talvez tu queira dizer alguma coisinha aí, aproveitar que o David está aqui. Está contigo a palavra. Quando a gente tem convidado, a gente tem que aproveitar, né? Mas como o David falou, primeiro, boa tarde aí para todo mundo que está nos assistindo. Eu estou aqui em Rio Grande, eu vim para cá na quarta-feira, que a gente teve a confraternização com os companheiros e companheiras aqui de Rio Grande. E aí, David, deixa eu te contar, quando eu passei na frente do estaleiro Rio Grande, tinha uma embarcação ali, né, estacionada. Aí eu até perguntei para o pessoal lá, eles estão usando o estaleiro Rio Grande para fazer reforma? Não, é para carregar boi vivo, sabe? Olha, me diz o cúmulo do, né, do que aconteceu aí, exatamente como tu falou, tivemos quase 30 mil trabalhadores e trabalhadoras aqui construindo plataforma, desenvolvendo tecnologia, empregos de qualidade na área de engenharia, na área técnica, né? E aí agora aquela estrutura ali está sendo usada para carregar boi vivo. Olha, é inacreditável, mas felizmente, vamos reverter isso, e que bom aí que a FUP esteve representada, a categoria petroleira esteve representada aí nessa equipe de transição. E eu tenho dito, né, David, para a categoria que, independente de quem seja presidente ou a presidente da Petrobras, a gente sempre vai ter que fazer disputa para alinhar o governo, para alinhar no caminho que a gente considera que é o caminho que a Petrobras tem que perseguir, né? Então, ainda serão anos aí de muita atuação da categoria petroleira para a reconstrução da Petrobras. Não, sem dúvida, Miriam, até porque, como a gente tem falado, esse que é mais um governo de coalizão na nossa República, ele, por tabela, vai ser um governo em plena disputa, até porque é um governo que já tem 16 partidos e que nós sabemos muito bem que, nesse processo de negociação dos ministérios, das empresas públicas estatais, os partidos têm espaços nessas áreas. E fiquemos muito atentos e atentas a quem vai ser o ministro de Minas e Energia. Há uma grande preocupação nossa com relação a isso. Nós não podemos permitir, por exemplo, que tenhamos alguém ali ligado ao rei do gás, ao grande Carlos Soares, daqui da Bahia, por sinal, um magnata da indústria, não somente petrolífera, mas também da construção civil, que tem interesses diretos em colocar um deputado baiano do União Brasil para ser ministro de Minas e Energia. Tem, com certeza, todo o nosso repúdio e esperamos que ele não consiga alcançar esse espaço importante dentro do governo federal. David, antes de te liberar aqui, que eu sei que tu está cheio de compromisso ainda, o Dari fez uma perguntinha aqui, para ver se tu consegue dar uma resposta. Ele tem uma preocupação que aqui no Rio Grande do Sul temos várias saídas programadas no PDV, mas não temos concursos abertos para repor esse pessoal. Isso aí apareceu de alguma forma na transição? Essa é uma boa pergunta. Um abraço aí para o meu amigo e companheiro Dari. Para quem não sabe, gente, lá no início do movimento sindical, eu fiz parte da CSD, né, a CUT Socialista Democrática, corrente sindical, a qual, por exemplo, a companheirada aí do Sindipetro RS faz parte, por tabela, da Democracia Socialista do PT. Então, Dari foi meu coordenador nacional nessa época, à frente da CSD em todo o país. Hoje estou militando dentro da articulação sindical, os companheiros e companheiras sabem muito bem, é um prazer
estar aqui com o Dari. Sim, Dari, esse tema apareceu com força, porque foi um problema não somente diagnosticado na Petrobras, mas também, como disse aqui, na EPE, na NP, na PPSA, em outras empresas ligadas ao Ministério de Minas e Energia. No caso da Petrobras especificamente, assim, o que temos de ideia para sugerir ao novo presidente e ao novo gerente ou nova gerente de recursos humanos é de que, sim, haja uma postergação de saída dessas pessoas do PDV para que tenhamos um processo de mudança da força de trabalho, dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras de forma consolidada. Para isso, a gente vai precisar ter um processo de recrutamento e seleção via concurso público, as pessoas precisam entrar, as pessoas precisam ser treinadas na Universidade de Petrobras, treinadas pelas pessoas mais experientes, para depois, sim, essas pessoas mais experientes poderem sair da empresa. Então, já sinalizando que, sim, vai ser um pleito nosso, tanto a postergação do PDV, ou seja, da saída das pessoas, como também da realização imediata de concursos públicos, principalmente para as áreas operacionais. Sebastião, tu falou agora, David, da Universidade de Petrobras, me lembrei que foi outro patrimônio que a gente quase perdeu nesse governo, né? Eu não vou entrar no detalhe, porque senão eu vou ficar te segurando muito aqui, mas tem tanta coisa que a gente quase perdeu ou perdeu que às vezes não dá para lembrar de tudo, é um absurdo mesmo isso. Mas, David, eu te agradeço a participação, agradeço por ter se disposto a participar conosco, eu sei que tu está ocupado, aí tem outros compromissos logo em seguida, eu vou te liberar. Só, eu não estou te expulsando aqui dessa... Se quiser, pode ficar o tempo que tu achar necessário, aí que tu achar que tu pode acompanhar a gente, mas já está liberado aí. Muito obrigado pela participação. Agradecer, Alex, a você, a Nalva, a Miriam, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente eu vou ter que sair, eu vou para gravar 2 vídeos aqui que a comunicação nossa tinha solicitado e depois, mais tarde, umas 8 horas, vou estar com meu filho e minha filha, aproveitando a oportunidade que eu estou aqui em Feira de Santana para ir com eles ao cinema. Um abraço aí para vocês, um beijo no coração. Sextou com comemoração de novo da eleição do Lula, da sua diplomação e da posse, pessoal. Sei que o Sindipetro RS está mandando gente, você que quer ir, procura aí o Sindipetro RS para estar no dia 1º nesse grande ato popular que vai dar início ao governo Lula, com o povo entregando a faixa de presidente a ele e como terceira vez presidente da República. Um forte abraço, beijo no coração, bom final de semana.